Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira, agradecendo todas as manifestações de carinho pelas mais diversas vertentes aí dos meios sociais, por telefonia, enfim. Muito obrigado pelo carinho. Estou realmente acertado com a Rádio Grenal. Eu sempre esperei que a empresa divulgasse, mas acaba vazando. A empresa também tem lá a sua organização para divulgar só quando estiver tudo assinado. Restavam alguns detalhes que agora foram para o papel. Então, muito obrigado por todo o carinho aí. E realmente ingresso em mais um desafio na minha carreira. Eu que imaginava ao longo da carreira empunhar um microfone apenas, já vou para o meu terceiro microfone. E sabe que isso faz bem? A gente vai conhecendo as características de cada empresa de comunicação. E as 3 empresas que eu trabalhei são extremamente pujantes, extremamente fortes. Estou indo para uma empresa de comunicação que tem o maior número de rádios do Rio Grande do Sul, o maior número de FMs do Rio Grande do Sul. Espero ser feliz. E vou ser feliz, né? Quando a gente espera, a gente alcança. Tenho muitos e muitos companheiros com quem já trabalhei e trabalhei com êxito. Conseguimos muitas vezes reverter situações de audiência, situações econômicas, e é isso que eu espero: encontrar um bom ambiente, encontrar paz e, acima de tudo, tentar acrescentar na audiência, que já é espetacular. Hoje, com larga margem de diferença, é a segunda colocada em audiência no meio rádio do Rio Grande do Sul, na transmissão esportiva. E em vários horários durante o dia, a Rádio Grenal também é a segunda colocada em todo o meio rádio. Eu quero agradecer o carinho, a recepção de todos, a receptividade de todos, e não vou mencionar um especial, porque senão faria alguma injustiça. No momento adequado vou fazer os agradecimentos, colocando os nomes todos, não tem problema nenhum, mas como aqui o espaço é de futebol e de agradecimento em geral, eu quero só agradecer a família Gadré, né? Que é quem dá o aval final. Muito obrigado pela aceitação e a certeza da reciprocidade. Espero contribuir ao máximo com o pouco talento que Deus me deu, mas com o muito esforço que eu sempre carreguei em todos os lugares para onde fui. Hoje estou na Ubra TV, por exemplo, há 10 anos. Quando eu falei em 3 grandes emissoras, são as mais tradicionais que têm todos os veículos. Mas na Ubra TV já estou há 10 anos, né? Trabalhando em paralelo com as outras 2 emissoras, com as 2 empresas de comunicação em que estive anteriormente. Então, só aqui na Ubra já são 10 anos, o que prova que quando eu chego com a intenção de ficar. Obviamente que a gente fica o tempo que consegue ficar, o tempo que as coisas todas permitem com que se torne execuível o trabalho do dia a dia. Muito obrigado ao carinho dos colegas da Rede Pampa, aos colegas das outras emissoras que me ligaram, que me mandaram mensagem, até alguns que nem gostam de mim, lembraram de mim nesta hora, nem gostam entre aspas, né? Não vamos criar celeuma nessa hora, que para mim é de felicidade, de realização e tomara de grandes conquistas daqui para frente. Doravante, Ubra TV e Rede Pampa de comunicação. Quando eu estreio, o que vou fazer, vocês vão acompanhar na sequência. Bom, o Grêmio já está treinando lá em Salvador, já está chegando em Salvador, e o Inter está treinando em Caruaru. O Grêmio está chegando em Salvador e o Inter está treinando já lá em Caruaru, onde o Inter joga amanhã contra o Náutico, e o Grêmio joga no final de semana, também fora de casa, contra o tricolor da Boa Terra. O Grêmio não levou para esta viagem Marcelo Groi, Lucas Barrios, Luan e Pedro Jeromel. Todos poupados. O Luan, que tem o caso mais sério, precisa ainda se recuperar, e os outros poupados por precaução, para que o Grêmio possa preencher ao natural esses 30 dias que afastam o Grêmio da disputa que será
histórica, mais uma vez, de semifinal de Taça Libertadores da América, podendo o Grêmio chegar a uma final contra um argentino, com certeza, ou Lanús ou River Plate. Se o Grêmio passar pelo Barcelona de Guayaquil, o Grêmio vai decidir se for com o Lanús na Argentina, se for com o River Plate em Porto Alegre. O River Plate que tocou 8-0 no Jorge Wilstermann e o Lanús que ligeirinho fez 2-0 no São Lourenço e depois ganhou nos pênaltis por 4-3 com a saída, o pedido de demissão do técnico Diego Aguirre. Grêmio com misto em Salvador, Inter sem D'Alessandro em Caruaru e provavelmente com Gutierrez no seu lugar, embora o Camilo tenha viajado também. Outro que não foi para lá foi o Cláudio Vinck, alemão, já treina neste momento entre os titulares. Os 6 jogos que o Grêmio terá na sequência no Campeonato Brasileiro, até o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. A saber, Bahia fora, Fluminense em casa, Cruzeiro em casa, Coritiba fora, Corinthians fora, Palmeiras em casa. Daqui a pouquinho tem Juventude e Boa, já está por começar, na Série B, Londrina e Santa Cruz, Luverdense e Oeste. Se o Internacional vencer o Náutico, o Inter retorna à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, vai ganhar nos critérios, mais uma vez, do América, 48-48. O Inter provável, Danilo Alemão, Hernando Cuesta, Wendel, Dourado, Potker, Edenilson, Gutierrez, Sacha, com Damião na frente. Próximos jogos do Internacional, Náutico fora, América Mineiro em casa, Santa Cruz em casa. Antes que eu fale da classificação, das classificações das séries A e B, quero dizer uma outra coisa que me surpreendeu altamente positivo na Rádio Grenal. Os acessos via internet, via aplicativos da Rádio Grenal, eu não lembro de ter ouvido numa outra rádio uma coisa tão assim, espontânea e abrangente. É impressionante, e eu sou ouvinte já há bastante tempo, que gosto de futebol, e é o meu métier, a quantidade de recados que vem do mundo inteiro, né? Onde o torcedor, o ouvinte, faz a rádio com a gente. E isso eu pregava lá em 1985, quando eu estreiei no microfone da Rádio Guaíba. Quando ainda os velhos comunicadores diziam que ouvinte era para ouvir, eu já tinha a ideia de que o ouvinte era fonte de informação e tinha muito a acrescentar. Então, acho que estou indo para o lugar certo, na hora certa. América Mineiro, 48, Internacional, 45, Paraná, 43, Vila Nova, 42, Juventude, ganhando, pode ir, Juventude joga contra o Boa em Caxias, pode ir a 43. Ceará, com 38 pontos, também está na parada, pode ir a 41 nessa rodada. E o Oeste pode ir a 40. Os demais já lutam mais para não cair do que para classificar. Criciúma 34, Brasil de Pelotas 33, Londrina 33, Guarani 33, o próprio Boa 33, CRB 32, Paysandu 30, Santa Cruz 27, Luverdense 27. E os que hoje estariam caindo, Goiás 25, Figueirense 25, Náutico 20, ABC 17. Era isso. E na Série A, o Corinthians tem 10 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. O Grêmio pode diminuir essa diferença ou pode até mesmo aumentar. Depois dos comerciais, eu falo também da classificação da Série A, porque já me alonguei um pouco nesse primeiro bloco. Mas, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado pelos elogios e até mesmo pelas críticas. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 7h11. Eu até, cara, na emoção fala, como eu passei o dia inteiro recebendo mensagens e gente se pronunciando em todas as redes sociais, em toda a rede social, em todas as maneiras de se manifestar na rede social, Facebook, Twitter, por telefone, no WhatsApp e tal, eu resolvi agradecer e tal. Mas eu devia ter aprendido com o futebol, né? Não vai dar nada errado. Mas o
cara está contratado quando assina, né? Tem que sair o nome no bid. Mas como já saiu no Prev, saiu no Coletiva, não sei mais aonde, eu resolvi agradecer o acerto que eu tive com a Rádio Grenal. E acho que não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas é que sabe o que é? Por que eu estou dizendo isso? No futebol a gente vive dizendo com os dirigentes, mas como esses dirigentes são precavidos, né? No rádio a gente não é precavido, a gente vai e divulga. É que os sites querem um antecipar o outro e vaza de dentro das empresas, vaza de tudo que é lado, entre os amigos, entre os parentes, vaza tudo. Só acontece com quem é notícia. É. Te garanto que... Eu tenho que dar notícia, eu não tenho que ser notícia. Que não quero me antecipar, mas me obrigo, né? Primeiro a te desejar toda a sorte. Estava com saudade de ti. Eu acho que tu é homem de rádio, né? Eu acho que não há... O que eu mais ouvia. Não há pessoa que de uma determinada idade, voltando para o professor Vetrati, que não se lembre por ti, que não tenha passado por ti. É verdade. Essa é uma das questões da antiguidade. Cartão, eu tô com cartão. Tá de parabéns o Paulo Sérgio Pinto, é um querido amigo também que eu tenho, né? Vice-presidente da Pampa, né? Por essa contratação, é um camisa 10, isso é contratação onde tu gasta toda a verba de um vice-futebol, gasta toda a verba de contratação no número 10. Como então, diria, todo sucesso, aeroporto. De encher aeroporto. Como diria em Lagoa Vermelha, assim cesse. Eu acho que, independente de brincadeiras que a gente faça, existe uma hierarquia no nosso rádio esportivo. E realmente não são todos iguais. E não é por acaso, né? Pela beleza, não, é por trabalho. Contribui também, né? Pois é, não. O que prova que a beleza não decide, né? Porque apesar disso, realmente assim, tu tens uma trajetória construída. Uma trajetória de trabalho, uma trajetória marcante, uma trajetória de muitos anos de coerência. Vocês querem que eu chore, é isso? Não, eu estou dizendo o que é verdade. Tu é coerente. Tu sempre teve um jeito de fazer, tu sempre fez questão de ser polêmico. Tu nunca te omitiste. Tu não é cara de... A jornalismo omisso não é jornalismo. Pois é, mas tu sabe que tá cheio de jornalistas. Sim. Dá uma volta e meia na quadra. Mais, né? Tinha um colega que eu dizia, mas tu dá uma volta e meia na quadra para fazer uma frase, tu quer dar uma porrada no fulano, dá a porrada de uma vez. Então... E teve brigas históricas, né? Ele brigou com os grandes todos. Com os grandes, eu não vou citar aqui, porque eu não vou lembrar. Pequenos desafetos esportivos. Lógico, todos desafetos esportivos. Eu consegui. Nenhum na linha pessoal. Eu acho que Mas consegui me recuperar com todos. Recuperar, que eu digo... Não, mas quando fica no campo das ideias, né? Quando fica no campo das ideias, não personaliza. Mas às vezes eu entrei meio... Mas isso aí eu vou dizer, acho que faz parte. Porque alguns a gente escolhe para brigar, né? Tá na hora de brigar com esse aí, porque esse aí, vou te dizer uma coisa, senão ele vai começar... Mas isso aí é do jogo. Então, eu acho que realmente, assim, tu tá voltando pro teu lugar, que é o rádio, entende? Apesar de ter os teus 2 programas brilhantes na televisão, mas eu acho que tu é um homem de rádio, tu é um homem de jornada esportiva, sabe? Não é um homem de rádio retaguarda, de coisa... Jornada esportiva. A tua participação na jornada esportiva, eu acho que tem muito a ver com o teu jeito de ser. Eu gosto... A coisa que eu mais gosto de fazer é o seguinte, quando o repórter, agora sou comentarista, mas eu continuo repórter, está entrevistando, dá para fazer uma pergunta, tem que deixar fazer toda a entrevista. Parece que sempre falta alguma coisa, o cara vai ficando velho, vai ficando enjoado, nojento, né? O cara sabe mais. Eu me lembro de uma entrevista recente aí, com o Pellegrini, do Internacional. Ele estava lá passando cachorro na gurizada, lá com os jovens que estavam na Europa, que iam render dinheiro e tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, mas quem é que lhe garante que vai render dinheiro? E que tipo de observação vocês vão fazer do Verona, do Gênua, do... Como é que é aquele time do Portugal que tem um nome próprio? Que é o... Não, o time de Portugal que tem o nome do jogador do Arouca. Que tem o nome do jogador de futebol. Que tipo de observação vão fazer? Vai se perder no tempo, no espaço. Me diz um jovem desses aí que foi a rodo, que deu dinheiro para o Internacional, Tales, não sei. Olha o caso do Bruno Gomes agora, não? Tá aí.
um litígio, o Inter louco para receber alguns caraminguás. Aliás, eu já cumprimentei o Grêmio, já estamos no programa aqui, chega de confetes. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, eu cumprimentei o Grêmio aqui, eu acho que, não sei se era o Ruxo que estava no comando lá. O Ruxo é esperto, o Ruxo dá nó em pigo de éter, rasteira em cobra. Estava lá no comando. E não sei se estava no comando, eu me lembro que nós debatemos já isso aí. O Grêmio foi o primeiro que foi buscar os direitos de formador. De meninos de 16 para cima e até com menos idade que sumiram. De uma hora para outra o Grêmio descobria que estava na Tailândia, que estava na Nova Zelândia. O Grêmio foi lá e buscou, numa vez, 3 milhões, na outra 5, na outra 1,5 milhão. E depois o segundo foi o Inter. Diga-se, bem da Justiça também. O Inter diz, opa, tá assim, os advogados se encontram na Rua da Praia ali já, né? E isso aí, se o Inter sair atrás desses guris todos aí, estão tudo jogando. Maurício está jogando, o Bruno Gomes quer jogar na marra, o Leandro, aquele atacante, está jogando, o Thales, o Internacional, vendeu, por uma merreca, mas vendeu aí, não sei se repassaram ou não. Isso aí tem que ser um acompanhamento permanente. Na verdade, isso veio... Tem o centro aquele de acompanhamento. De acompanhamento. Na verdade, isso veio, ela veio através da Lei Pelé, foi institucionalizada através da Lei Pelé. Mas ninguém fazia. Que era, exatamente, que na verdade, ela aconteceu uma coisa, ela foi assinada em 98 para produzir efeitos 3 anos depois, a partir de 2001. Né? Então ela era muito recente, os clubes não levaram a sério tudo que aconteceria, que inclusive que era a perda do passe, os clubes não entenderam isso, demoraram um pouquinho a entender isso. E ela teve várias perdas para o clube, mas um dos benefícios foi assegurar percentuais pela formação do menino lá desde os 12, 13, 14 anos. Estava na lei, e lá em 2005, quando nós voltamos para o Grêmio, em 2005, na Série B, né, com a cota do Clube dos 13 cortada pela metade, ali era uma dificuldade de achar dinheiro. E uma das coisas que se fez ali foi exatamente atrás desse direito de formação que rendeu muito dinheiro depois institucionalizado dentro do clube. Isso até fazer um registro, né? Na Marpa, professor. Isso, né? Na Marpa. Eu ia falar de pirataria, o senhor falou em registro, tudo na Marpa. Mas essas coisas assim que se sinalizam sobre a grandeza do Grêmio e a grandeza do Internacional. O Ayrton comentava que da volta em 2005 na Série B. Quando o Grêmio caiu para a Série B, o Grêmio teve eleições. Exatamente. E o Grêmio teve 3 candidatos se estapeando para ser o presidente do Grêmio na Série B. Não. Um pouquinho. Só fazendo a correção, 2, né? 2004 foram 2. O doutor Adalberto Praz o presidente Paulo Odoni. Tu desculpe, mas eu vou... Não, é que depois houve 3. O Grêmio recém tinha voltado, houve 3. Essa eleição ainda era... Que foi Antônio Vicente Martins, Koff e Odoni. Depois... Não, é que a gente... Tem 3 eleições aí. A gente se perde o tempo. Ali ainda não era o voto popular. Ali votava o conselho. 2004 foi a primeira com o voto do sócio, né? No Grêmio. 2004 foi a primeira. Por favor. Eu busquei a matéria da época, 16 de dezembro de 2004. Tá próprio. Paulo Odoni é o primeiro presidente eleito pelos sócios do Grêmio. E aí? Então essa é a primeira. Então tu não desvendou o mistério. Mas eram só 2, ele e o doutor Adalberto Praz. Que passaram para o segundo turno. É porque tem essa Eu acho que o Antônio Vicente ficou no... Os 2 passaram para o segundo turno, os 2 foram para o pátio, teve 3. E o Vicente por favor, uma das poucas partes que funciona ainda é a memória. O Vicente foi perder a eleição, o Vicente foi perder a eleição depois contra o doutor... Mas ele concorreu 2 vezes. Sim. Mas aí ele foi perder contra o doutor Duda Crefe, numa eleição que o presidente Fábio Koff, na sexta-feira, interviu numa entrevista lá e mudou os rumos daquela eleição. No pátio, pelo menos, essa eleição. O primeiro turno eu vou buscar depois, professor. Odoni recebeu 1.469 votos, Adalberto Praz 905. Perfeito. Então, mas pode ter havido uma preliminar, porque só passavam 2. Sim, eu me lembro que foi uma coisa que me chamou a atenção. Exatamente, porque é essas coisas assim que o Grêmio Internacional tem essa coisa de que inclusive, aprende com o outro, sabe? Aprende, como tu disseste, o Grêmio foi o primeiro a buscar, o Internacional foi atrás.
Quer ver? O Internacional fez a eleição proporcional no Conselho, lembra? Lá na década de 90, que a eleição não era proporcional nem no Grêmio nem no Internacional, era uma chapa. O Inter foi pioneiro, O Inter criou, o Grêmio criou. Não tem essa bobagem de quem fez primeiro. Eu só quero recuperar. Em 94 houve a eleição em dezembro do doutor Adalberto contra o Odoni, e depois em 95, 2004, 2005 ele foi presidente. 2005, 2006 ele foi presidente. Aí ele renovou, foi para o doutor Paulo Odoni, 7, 8, e aí o doutor Antônio Vicente contra o doutor Duda Kreff. E aí ganhou o Duda. E aí o Odoni volta em 2011. Volta em 2011. Isso que ele não estava mais afim. Mas olha aqui, ó, tu imagina se tivesse, ficou 10 anos na presidência do Grêmio e o Grêmio resistiu, hein? Volta em 2011 contra mim, agora que eu me dei conta. Foi em dezembro de 2010. Mas foi bonita a participação dezembro de do Ayrton 2010. O Ayrton Rocha encarou a fera. REC, eu vou te dizer, naquele conselho que era dominado pelo Odoni, eu fiz 55 votos, o doutor Fábio Koff, 2 anos depois, 2 anos depois, fez 70 e poucos votos. Aliás, fez 20 e poucos a mais que eu. É que ali, dentro do conselho, outra história. Eram formados por grupos então, que apoiavam. Essa foi uma das maiores frases que eu fiz na minha vida. Me lembro. Estou apresentando o programa, o Cristiano Silva entra do Beira-Rio, o REC. Estava ali. Estava conosco. Estava na bancada. Estava sentado na bancada conosco, eu estava nesse programa. Achei que era do Beira-Rio. Não, ele estava sentado. Eu estou mentindo. Mas estava ali na bancada. Ô, REC, primeiro tem que passar no conselho. Ô, Cristiano, tu não pode estar falando sério. Né? O doutor Fábio Koff passa no conselho do Inter. Mas ele vai dar os números aqui, tu vai ver os meus 57 em 2010, e aí o doutor Fábio Koff, 2 anos depois, e nós fomos fazer uma visita ao presidente Fábio Koff, porque ali eu alimentava a concorrer novamente, tinha plantado em 2010. Quando veio o doutor Fábio Koff, é evidente que a gente se retirou, foi ao presidente e deu, o meu grupo naquela época tinha 24 votos, deu os 24 votos para o doutor Fábio Koff, e ele vai fazer 70 e poucos votos, que é o que ele permitiu passar. Mas eu sabia. Não, a luta ali foi peleada. Ali foi peleado, REC. Tem histórias bonitas. Aí isso é política, né? Lógico que o doutor Fábio Koff é um cidadão acima de... Não, mas no Inter ele passaria mais fácil. Por causa do ódio. Claro, naquela época. No socorre aí da votação do doutor Fábio. Ele faria mais do que fez no Conselho do Grêmio. E aí sim eram 3 candidatos. O doutor Homero que concorreu pela primeira vez. Então, ali o doutor Homero concorreu pela primeira vez, fez 9% dos votos. Olha aqui, ó, eu estava falando antes, ia aproveitar a deixa da pirataria, o professor falou em registro. E é tudo na Marpa. E aqui, ó, ano após ano, os prejuízos são milionários. Porém, por mais ações que se tentem implantar, a pirataria continua sendo um dos crimes mais praticados no Brasil. No primeiro semestre desse ano, o Ministério da Justiça e Segurança, em parceria com o Congresso Nacional e a sociedade civil, lançou a campanha O Brasil que Nós Queremos, que busca soluções para os crimes de contrabando e pirataria no país. Além de um alerta sobre os prejuízos causados por este crime, o objetivo é também propor uma agenda positiva de combate à pirataria e que resulte em um país livre do comércio ilegal. Porém, todos sabemos que essa não é uma tarefa fácil. Apenas em 2016, segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, ETCO, e pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, FNCP, o contrabando gerou perdas de quase 130 bilhões para o país. É pior que a roubalheira do Congresso Nacional. 130 bilhões a pirataria gerou de prejuízo. É um número estarrecedor e bastante preocupante. Por isso que eu sempre digo, registre sua marca, evite piratarias na Marpa. Grande Valdomiro Gomes Soares. Fale, Maurício. Já tem gol aí, não? Calma. Tem gol onde, Antônio Augusto? Primeiro os números. Os números De 2012. 314 votos no Conselho Deliberativo do Grêmio. Paulo Odoni, 151 votos. Custou achar isso aí, hein? Tu já foi mais eficiente. Vamos lá. Vamos ver. Fábio Koff, 93. Homero Bellini, 67.
O Mero Berlim concorreu 2 vezes, então eu estou confundindo. Não, Ele o Mercury passou primeiro e terceiro. Não, depois ele vai concorrer contra o... Duda. Contra o atual presidente. Contra o Romildo? Contra o Romildo. Aí, Ah, isso aí eu aqui, estava como isso vice-presidente aqui, da chapa. Foi na Não, mas pega 90... Quantos, doutor Fábio Koff? Isso é 2004. 93, Coff. Não, isso aqui Não, é essa é que 2012. Então tá. Eu achei que tu 2012. tinha achado a de 2004. Não, eu fiz a de 2010, a de 2010 com 55 votos e o doutor Fábio Koff, 2 anos depois, contra o mesmo Em conselho, 93. fez 93 Em 2004. votos. Não era fácil, Rec, naquela época. doutor Odoni tinha o que se chamaria de curral eleitoral. O né? doutor Odoni, os caras esperavam ele na entrada já para aplaudir. Doutor. Em 2004, O que Praz... tinha de baba-ovo era um negócio impressionante. Fala, Em Maurício. 2004, o Praz ganhou no Conselho e o Odoni ficou em segundo lugar no Conselho e virou no pátio. E aí foi a primeira eleição no E pátio. quem é que tirou o terceiro? Não, foi realmente, eu preciso te fazer justiça, foi o Antônio Vicente. Antônio Vicente, Só que na época só iam dois. Eu me Pelo lembro estatuto que é uma do coisa que eu Grêmio. nunca Pelo esqueci, estatuto pela do Grêmio. grandeza do fato de se digladiarem. Não tem gol nenhum por enquanto, Rec. Tá 0x0 a Juventude Boa Esporte. Encontrei na subidinha, professor. E esse assunto aqui, Rec, meu WhatsApp já entupiu aqui. Vamos parar de falar de eleição passada aqui. Subindo a General Câmara, dobrando na Andrade Neves, para fazer um exame médico ali, encontrei Dona Laura. E ela diz assim, assisto o teu programa todas as noites. Sabe o que está me surpreendendo? Pessoas de 40, 50 anos, do sexo feminino, deve ser, entendeu? É o meu jeitinho, entendeu? Apesar. Deve ter o seu teu lado apesar- sexy, né? É o lado. Já o meu amigo Fernando Então, Carneiro. aqui, ó, é impressionante a legião de telespectadores. O meu amigo Eu tô Fernando Carneiro, surpreso. Carneiro, que te assiste todas as noites e me liga lá e às vezes eu não estou assistindo, não estou aqui, não estou nem em televisão, né? E ele fica brigando com teus Um convidados abraço pra aqui. ele, pô. Um abraço, Fernando Carneiro, é teu fã. Podia assar um carneiro pra gente, né? Seria. Por falar Tá em com muito, não, e tem, Rec. Esse tá com os que coração. tem, é os que tem, Rec. Por falar em Carneiro, seu Cláudio, lá do supermercado Zafari, do Shopping Total, também é teu fã e assiste diariamente. Mas vamos parar de encher Não, aproveitar e mandar um abraço pro Denis vamos- do marketing lá do Zafra. Vamos parar de encher a bola do Rec, Não, ele não, já não, tá não. grandão, Não, ele é. já tá grandão, ele tá na Grenal, ele tá aqui com 2 programas, nós Não, vamos mas ficar é. elogiando ele. E é pouco ainda, tem que trabalhar bastante. Senão... É verdade, é verdade. Olha aqui, Não ó. casou aquelas filhas ainda, Rec? Acho que é por isso que ele trabalha 24 horas por dia. Não, o genro Volvo. não. Olha aqui, ó. A Gabriela, filha do Rec, tem fila. Tem fila. que Muito beleza, bonito, que é legal. muito bonito. A Luizinha vem vindo por aí para destronar a Gabriela. A Luizinha é pequena ainda, mas também vai incomodar muito. A Luísa, essa. Olha aqui, ó. O tricolor está. Eu não vou, a outra é linda, né? Mas eu tô dizendo, a inteligência da Luísa é um negócio impressionante. Ontem ela. Não, a Gabriela é menos inteligente. Tá falando. Passou 2 vezes. Só passou 2 vezes em engenharias, A não? guria fez 2 vestibulares para a URGS, passou os 2. Só isso. E a inteligente é a outra. E as duas, e passou as 2 vezes para engenharia. Não é pra. E a inteligente é a outra. Não, a outra também é, professor. É que faltou o aposto explicativo. Não, é que sabe, tocou na Gabriela, eu já pulo. Eu sei, já, aluna do Unificado. E outra, isso aí é pois para eu- elogiar o eu Unificado, estive não é em para elogiar a contato. Gabriela. Eu estive em contato com o Ferrari. E lembrei minha filha também fez o unificado, né? Minha filha que é médica hoje. Mas é o que mais aprova. Eu lembrei com ele essa passagem. A coisa mais fácil de fazer mídia do Unificado, todo ano é a mesma mídia. O curso que mais aprova. Eu nem perguntava mais quando o Unificado anunciava aqui qual era o texto. Era sempre o mesmo. 40 anos. 40 anos agora, 40 anos. agora em outubro. É uma Olha aqui, história, ó, né? É uma o Grêmio história. está renovando com o Léo Moura. Isso daqui é um exemplo de vida. Porque o Léo Moura jogou e não foi aprovado no Metropolitano de Santa Catarina, onde o técnico, curiosamente, era o Valdir Espinosa. Tentou jogar na Índia e não aguentou. Tentou jogar nos Estados Unidos e não Mas aguentou. a ordem não é essa. Não Não, é não é essa. nessa O ordem. Metropolitano foi o último, acho. Não, do Penúltimo. Metropolitano Não, você ele veio foi do pro Santa Cruz. Santa Quando Cruz, Ele Santa fez Cruz. um belo E campeonato onde jogou, brasileiro. e onde conseguiu jogar. Tá, então tá. Então E desses jogou- 4, Santa Mas Cruz. jogou no Santa Cruz rebaixado. Né? Sim, Sim. Mas não por ele, né? não, Existe- ele não, existe conseguiu que alguém jogar. que foi rebaixado. Não, mas por ele causa do rebaixou próprio- o Inter também.
Ele é mais ídolo ainda da torcida do Sim. Grêmio. Que aquele gol que ele fez aqui, de Claro. cabeça. Léo Moura, Na verdade, Aquele jogo do Santa o Cruz acabou sucesso... o Eu só não Rec, entendo o Grêmio renovando com o Léo Moura e não renovando com o Renato. eu só tenho quero... dificuldade de entender isso. mas o Renato, ele é estratégico. O Renato, ele é dinheirista e não é dinheirista. Frase inteligente essa minha. Profunda. Inclusive, Filosófica. E objetiva. Passei muito tempo pensando. Para nessa dizer. frase. Ele é dinheirista e não é dinheirista. Ele não assina contrato pensando em tomar dinheiro de clube. Então, não é dinheirista nesse aspecto. Mas ele sabe o valor que ele tem, que muita gente contesta, mas ele não se contesta. E sabe que, sendo campeão da América, vem uma enxurrada de times e aí o valor de mercado é outro. ele renovar agora, ele pode assim pedir 700 como ele e o Grêmio sabe, Rec, assim eu não quero trabalhar com essa ideia, mas assim como ele sabe que o Grêmio está jogando tudo numa competição, né? E o De não- mata-mata. E o não sucesso terá consequências que a gente pode imaginar. Eu acho que ele age inteligentemente, acha a direção inteligente, porque o Renato pode é uma relaxar, né? instituição dentro de uma instituição. O Renato não é um treinador, ele é uma instituição dentro de uma instituição. Então tem que chegar Tu em faria dezembro Busto ou não e faria analisar. Não, para mim só existe a instituição. Eu tenho o maior carinho por todos que passaram pelo olha, clube, mas inclusive o mas Renato. o que ele fez Mas com o Busto, o amor que eu tenho é Tem pela que tirar o instituição. chapéu. Um pouquinho. A Ele se deu o busto. Não, a Aquilo ali foi melhor do que Mas botar a o busto. Não, e inteligência que coincidência, dele né, professor? de levar o busto. Nem eu tinha me dado conta disso. Ele falou numa entrevista que deu recente que ele levou o busto na primeira entrevista pós-saída Pós saída do Espinosa, sim. em que o Espinosa seria a questão central e ele Que aparece. sorte dele, né, professor? Ganhar o busto não foi de um dia para o outro. Foi organizado, tanto que ele contou que consultou o presidente se poderia fazer isso. Claro. E levou o busto e virou toda a entrevista e conduziu a imprensa. A entrevista inteira. virou o O busto. senhor sabe qual é a diferença do Renato para o Internacional, professor? O Renato levou o busto e o Inter levou o bustos. Rec, já que essa foi infame. Meu Deixa eu só voltar à questão do Léo Moura, Rec. Vamos tentar falar sério um minuto aqui para ver se a gente É consegue, difícil. que a gente É consegue difícil, concluir difícil, algum assunto, porque está difícil de concluir hoje o assunto aqui. Em relação ao Léo Moura, eu acho que ele deu certo porque o Grêmio, e aí o mérito é do Renato, está sabendo utilizar o que ele tem para dar. Ele não pode ser mais titular numa sequência, ele não pode ser mais um lateral titular do Grêmio pelas ambições que tem o Grêmio, mas como a habilidade dele, a experiência dele, a contribuição tática que ele dá para o time, para as eventualidades, ele supre. Ele é útil. Porque são jogos importantes, que às vezes tu bota um menino que até ele se adaptar taticamente ou até a pressão do jogo, e o Léo Moura tu bota, ele resolve. Né? Então acho que é por isso o sucesso dele. Nos times que ele estava sendo contratado, ele tinha que solar. E ele não tem mais condições de solar um time. Boa observação. E mais que com isso, 39 anos. Exatamente. O cara ainda tem que correr de campo a campo. Não, E e quando mais- tu cara de contratava o domingo. Léo Moura do Flamengo, o Léo Moura do Flamengo, com toda a rede, tu tá esperando que ele resolva os teus problemas. E ele não resolve mais E todos os problemas. mais que né? isso, a atitude que ele teve nesse último jogo de anteontem, Sem de dúvida. ser retirado aos 35 do primeiro tempo. Sendo o Léo Moura, né? Para um pouquinho, não é retirar Com o seu currículo, né? o Patrick, o menino que está chegando agora. Um pouquinho. É tirar um homem multicampeão no Flamengo, não é multicampeão num clubezinho qualquer. E ele sair e ter uma atitude positiva e integrado e conversando e participando. Para um pouquinho, isso soma. Deixa eu Isso fazer uma outra soma. pergunta pro Ayrton, que já me deu uma porrada, dizendo que isso aqui tá uma bagunça. Agora vamos falar sério. Eu só quis Não. terminar algum assunto, porque nós começamos bem. E só outra, não na terminamos questão, nenhum. na questão do Renato, que a gente estava levantando antes, o próprio Renato já está dizendo que recebeu proposta do Flamengo, né? Mas para aí um pouquinho, ele recebeu lá atrás, agora tem técnico no Flamengo. Sim, O mas- cara pode ser campeão da Copa do Brasil. Sim, mas na época ele bom. disse em entrevista Fala agora, nisso. essa semana, Fala nisso. olha, fui Por que sondado que o por um Grêmio- grande clube. Por que o Grêmio vai poupar jogadores se tem toda semana que vem sem jogo? Não, o Luan e o Jeromel eu pouparia. Não, o Luan e o Jeromel são lesionados, é Eu acho que diferente. o Grêmio não vai poupar. O Grêmio Poupa o Barrios e o Groi. Não levou esses que tem problema. Pois o resto mas- foi todo mundo. Mas aí é o teste do dedinho, Eu estava professor. ouvindo agora, quando eu aguardava para subir,
e disse que o Grêmio levou os titulares, mas para mantê-los na reserva. E que a escalação do time seria Aí, 80, 90... Claro, tem os que Não, ficaram em Porto Alegre, o Barrios, o Luan, o Jeromel e mais E o Groi. Groi. E o Groi. Eu, se sou o Groi, peço para jogar, porque a torcida do Grêmio não gosta do Groi. E que atuação que ele teve. É que algumas defesas do Groi passaram despercebidas. Eu não gosto mas do aos Groi. 4 minutos de jogo, ele saiu nos pés do atacante do Balso. Vou lembrar, aos 4 minutos o Grêmio toma um gol ali, desarrumava a casa. Aos 4 ele saiu nos pés do jogador do Botafogo e evitou um gol. E depois teve 2 intervenções E extraordinárias. o Grêmio ao longo da está partida, com né? sorte de campeão. O Grêmio está com sorte de campeão. Mais Eu ou menos. lamento muito dizer isso. Mais ou menos. Se fosse Antonte que o senhor dissesse isso, né? Só um pouquinho. Classificar o River em cima desse Não. Jorge Wisterman, que eu Tem nada a brincava ver- aqui que era nome de tem cigarro, nada a ver depois com, não brinquei tem mais. nada a ver com o River, antes disso. Mas o Lanús classificou. Marreque, o Bruno Silva, belo jogador, hein? Um belo jogador. Riram do Jairzinho quando ele comparou. Quando ele falou que era um belíssimo jogador, ele chutou uma bola, o Groy pé na não trave. chegou, chegou. o Groy não chegou. E a bola deu na trave. Deu na trave no meio da trave, não é raspando para O que fora. foi mais chance, a do Fernandinho ou essas? Duas bateram na trave. Eu acho que é essa. Eu acho Essa que é aí, se tem um cara para pegar o rebote, que a do Fernandinho não deu rebote, ela saiu pro lado. Por isso que eu digo, essa Tem bateu, um cara. essa bateu mais para dentro. Bateu mais para dentro, tinha vencido o goleiro. Isso Eu faz estava é do assistindo jogo. com alguns gremistas que tiraram com o olho. Desculpe, Ayrton. Te lembra do lance do Klemer? Eu me lembro exatamente desse momento, porque nós estávamos assistindo e... São Paulo? Não. Inter e Libertad do Paraguai. Que a bola bateu nas costas? Alguém chuta, o Klemer pula, não alcança, a bola dá na trave, dá nas costas do Klemer. Mas ela bateu no Groy, só que ela não bateu nas costas, ela bateu na... O Groy não alcançou, ela bateu, volta Sim. e vai pro lado. E vai pro Ela lado. ainda bate no Groy, Isso. chamou a atenção. E, eu não, olhei pra e no câmera de Klemer trás. bateu nas costas com toda a possibilidade de voltar para dentro do gol. E vai pra graças a Deus foi para fora. Ali nós começamos a gritar, vai ser campeão. Esse Bruno Silva aí, ele tem 30 anos. Vamos ver, né? 30 anos. É que Já circulou. o Grêmio tem um grande desafio, eu acho que essa é uma matéria jornalística para vocês explorarem, sem querer pautar a imprensa. Não, mas né? tu já é jornalista. A questão Tu é prático é o licenciado. seguinte, eu acho que é difícil arrumar um time, tá? E o Renato teve o mérito de achar o lugar pro Ramiro, e o Ramiro voltou a ser, foi o grande Ramiro. Mas Depois tirou as palavras. ele ajustou, trazer o Luan para o meio, ele criou o 2-3-1 e solidificou. Em nome da perda do Pedro Rocha, o Grêmio modificou em 3 posições. Foi esse o que desarrumou o Grêmio no primeiro tempo. Porque não só o Ramiro saiu do lugar dele, como veio para o meio. O Ramiro é que foi fazer as funções do Luan. E o Léo Moura foi para a direita ter que marcar um lateral jovem e veloz que ele não conseguia Fazer a acompanhar. função do E o Ramiro. Fernandinho na lateral esquerda. Então, o que eu estou dizendo? Ele arrumou depois ele arrumou. Trouxe todo mundo para o seu lugar, trouxe o Fernandinho, veio para a direita, ele trouxe o Ramiro para segundo volante, e então o Arthur, que é o que é mais parecido por característica, né, a ser o articulador do Grêmio. Então, o problema, o desafio de uma equipe arrumada é, em nome de perda de um jogador, desarrumar o resto. O problema tem que resolver quem é que vai fazer a função do Pedro Rocha. E não tirar todo mundo do lugar e ser aquele primeiro tempo que foi um horror. Né? E mais que O isso, Everton fez mais melhor que essa isso, função. Tem sido muito criticado na imprensa a queda de rendimento do Ramiro. E esquecem que o Ramiro... Não jogou mais na dele. Não, o Ramiro não só não vem jogando na dele, Como vem jogando em várias outras. Não é assim, saiu trocou de uma para outra. E o Isso, perfeito. Pedro Rocha aliviava o time inteiro, porque ele era um desafogo. É um desafio. É. E daqui a pouco ele ia lá e fazia o gol. Não, já mas- se ajeitava. Não, eu o acho outro Pedro- time já se É que tu tá assustava. E o tomando Pedro sufoco, Rocha- tu dá um balão pra frente e tu já desafoga o time porque ele provocava um salcedo lá, né? E ele ajudava muito no sistema defensivo. dúvida. Ele voltava Vocês muito estão bem. esquecendo uma coisa. A troca do Pedro Rocha pelo Fernandinho
que está em boa fase, Que está em boa fase. mas muda a característica. Tu perde a jogada de velocidade. O Fernandinho não é um velocista. É do drible, né? Ele é o jogador do drible. É o jogador que conduz a bola. E como Enquanto tá que abusado, né? Ó. Mas o Pedro Rocha dava o lance de escapada do Grêmio. professor, Por isso que eu o quero- Everton é o mais parecido com o Pedro Rocha, mesmo que o Claro. Fernandinho seja Não mais tenha dúvida. qualificado. Tanto mas é que eu- antigamente, na época do Roger, o titular era o Everton, o reserva era o Pedro Rocha. E a substituição era sempre a mesma. Era sempre a mesma. Sai um, entra o Mas, outro. professor, eu Até a quero final fazer da só- Copa do Brasil, eles disputavam ainda a A posição. posição é o Renato que definiu. O Renato ainda defendia, não. Definiu bem. Não, e defendia ainda não. O Pedro Rocha ajuda mais o sistema defensivo. O recomposição. Everton é mais agudo. E a torcida do Grêmio até reclamava. Eu só quero dizer uma coisa, que necessariamente tu não precisas repetir o modelo. Porque assim, o Grêmio, quando perdeu o Wallace, queria um substituto pro Wallace. Pegou um jogador diferente, né? O Grêmio, quando mudou o modelo, tirou o Luan do 9, botou um 9 lá diferente e se adaptou. Então, o Grêmio não precisa achar necessariamente um Pedro Rocha. O que o Grêmio tem que achar é quem será o jogador que vai fazer uma função e o time se adaptar a ele, né? O que não pode é desarrumar 3, 4 posições Mas eu para acho que- tentar um acomodamento. E aí, pra Mas- achar esse jogador, tinha que jogar com os titulares. Mas aí o eu máximo acho que possível. não é ele. Aí eu acho que o problema é o Luan. O problema é a lesão do Luan que desarruma, que faz com que o Renato, na busca de um substituto, porque o Grêmio não tem o Douglas que se imaginava que agora no final de setembro fosse estar jogando, se não tivesse tido uma recaída. O Grêmio Tanto tinha, que foi inscrito na Libertadores na fase anterior, né, o professor? Grêmio tinha o substituto natural, que mesmo com um pouquinho de características diferentes, que era o Miller Bolanhos, que eu acho muito bom jogador, ele tem Acho problema de postura, de atitude, sei lá o quê, entende? Que nem esse Escoco, que fez 5 gols e passou por aqui e foi um desastre. Mas no momento que o Grêmio não tem o substituto do Luan e ele começa, experimenta o Ramiro, experimenta o Arthur, o Léo Moura já jogou por ali, entende? O senhor lembra como é que o Escoco, que ano ele foi embora do Inter? 2014. 2014 o Internacional foi para a Libertadores da América mesmo tomando 9. Tomou 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio. E depois ganhou aquelas... De 5 ganhou 4 e empatou Com o uma. Fabrício fazendo um Isso. bom espírito. Rafael no finzinho. Moura, Taiperson fazendo gol. Porque o Inter era aquilo ali. Não tinha nada. Se o Escoco tivesse ajudado um pouquinho, o Internacional não teria quase morrido para ir para a Libertadores. E o Grêmio do Filipão meteu 4 no Internacional e depois perdeu jogos fáceis. Quando o caminho do Grêmio era natural ir para a Libertadores. Então o centroavante ele faz a diferença. Aquele jogo encruado contra o Botafogo, o Matador foi lá e fez o gol. O Barrios O foi Barrios, importante. Então, na verdade, O Escoco saiu dia 29 de janeiro de 14. É que o futebol é o um Inter não teve. aprendizado. Aí o Rafael Moura Contava fez o com gol ele. da classificação contra o Figueirense. É. É verdade. O Deus. futebol é um aprendizado, né? Na verdade, foi o lateral direito que fez. Né? O Wellington. Não é o Wellington. ele só esteve ali por perto. Não, ele fez o primeiro gol. Sim. E o lateral direito, já vou lembrar o nome dele. O que depois voltou para o Wellington Fluminense. Silva, não é? O Wellington Silva. É, o Wellington Silva fez o segundo gol. Futebol é um aprendizado, na verdade, eu ouvi as explicações da diretoria em relação ao Grêmio ter liberado os 3 articuladores que seriam opções ao Luan, né? Mas, na verdade... Gata, Lincoln e Bolanho. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado, porque não se imaginava a lesão do Luan, mas não havia nem opção para o Luan, né? Então, um teria que ter sido mantido no plantel. Então, eu acho que é um aprendizado Mesmo para que todos. fosse o Lincoln. Se fosse quem fosse, Rec. Então, eu ouvi as explicações, lógico, um quis ir embora, o outro não se adaptou, o outro merecia... Tudo eu entendo. Mas o Lincoln não que jogou nada pode, esse ano o no que Grêmio. não pode, mas olha, eu vou te dizer Mas uma coisa, por um jogador da característica- função arruma, porque o time se arruma, é o tempo Não da precisa mudar bola, a do jeito que eu posição aí. domino. 3 Como? posições. Tu falou antes, trocou em 3 tu posições. trocou 3 posições, exatamente que tu não tinha um Mas jogador. será- O mas- que terá agora com esse menino? O que terá com esse menino que o Grêmio está escrevendo agora em muito boa hora. Patrick. Né? O Patrick. Mas o que eu Mas ia te perguntar. será que o Grêmio utilizaria o Lincoln, que não confirmou o ano todo? Utilizaria. Ou O Renato utilizaria não o tem Léo medo. Moura?
O Renato não tem medo. Porque a o dúvida Renato- seria entre esses dois. Tu não sabe o que acontece dentro do vestiário. É só que eu aprendi assim, ó, o jogador da função, só por ser da função, ele organiza um time. O tempo que um volante mata a bola e o tempo que um meia mata a bola é a diferença que faz com que um seja volante e o outro seja seja meia. jogador. Eu canso de elogiar o Renato. O Rec é testemunha que... O senhor é Renato. Exatamente. Eu acho que o Renato tem feito ótimo. Então, ótimos trabalhos. Por isso eu me sinto à vontade de dizer, o Renato errou. É. O Renato errou. Errou. Como acertou depois, né? Não, mas Você ele elogiou, errou. Mas ele você errou. elogiou a correção Ele dele. poderia ter acertado com os mesmos jogadores, simplesmente invertendo o Léo Moura com o Ramiro. Porque o Ramiro jogaria na dele, que é onde o Ramiro vai muito bem, e o lateral esquerdo do Botafogo não ia fazer aquele passeio que fez no primeiro tempo. Isso, é. E o Léo Moura no Fosse meio. um falso Luan. E o Léo Moura no meio, ele não ia ser pior que o Ramiro. Não ia. De falso Luan. Porque o Ramiro foi substituir o Luan. Entende? Agora, esse Então, Patrick em é o bom. Ramiro substituir o Luan e o Léo Moura substituir o Ramiro, inverte. Quando o Patrick simplesmente. entrou no jogo contra a Chapecoense, desculpe ele cortar, professor, o Patrick deu outra cara e agora ele pode jogar Libertadores. Então essa dificuldade diminui um pouco. Eu só queria defender. Ele será inscrito. O professor não vai aos jogos do Grêmio, vê os jogos do Grêmio pela televisão. E eu insisto muito que o jogo E no seca. campo que a gente vê. O Ramiro faz uma função. O volante bom é o que faz a dupla função. E o Ramiro faz 3 funções. É verdade. É impressionante. Ele articula, ele dá aquela cobertura na linha de 4 pro Edilson e aparece para concluir. Por isso que ele andava fazendo gols. Porque ele aparece com um elemento surpresa quando ele está na direita e ele faz gol como se fosse centroavante ou vindo da linha de trás. No meio, quando se cobra a articulação dele, não é a característica. Aí ele realmente fica lento, é rapaz, porque não tem a velocidade. É o que eu estava brincando contigo aqui, que a diferença do volante para o meia é aquele 1 segundo onde ele, o articulador, ele sabe visionar. Eu né? ia te perguntar antes. Olha, só um parênteses. É. Eu seco, porque acho a coisa mais sadia a ser feita. Claro. Como tenho certeza que se o Isso é a Internacional graça do futebol. joga, o Ruschel, como gremista, vai secar. E eu não vejo nada de errado. Ele não é meu inimigo, ao contrário, eu o tenho em grande conta. Entende? Foi quando eu tive a honra de apresentar um programa de educação na Rádio Guaíba, a entrevista que fiz Tem o link, querido. com Tem o link, o até hoje me Ailton honrou Ruschel, muito assim. sobre educação dos filhos, sobre a relação pais e filhos. É uma das coisas que eu me orgulho de ter feito na vida, essa entrevista. Mas então, acho que a ideia de secar, ela é sadia. Porque não são meus inimigos que Senão estão termina jogando. o futebol, né? São meus adversários. Olha aqui, eu ia te perguntar, Ayrton. Jael, Christian e Patrick são os 3 que tem que escrever ou não? Não escreve o Jael e contrata um outro com outras características. Olha, tem que pensar com a cabeça do Renato. O Renato elegeu, até porque o Jael veio por indicação do Renato, e ele elegeu o Jael que teria as características mais próximas do Barros. Então ele é a opção tática ao Barros. Ele não vai querer inventar de adiantar o Luan e botar alguém, não. Ele hoje tem como o Jael a única opção tática ao Barros. Então, gostando ou não do jogador, na minha opinião, né, eu sempre achei um jogador médio, né, para usar um termo. Eu tenho muito cuidado com o jogador. Jogador sob contrato do Grêmio, da gente sempre é bom, né? Mas em relação ao Jael, então, sempre eu tive como um jogador médio, mas ele é a opção tática. Então, eu acho que entre os disponíveis, ele vai escrevê-lo. O outro atacante seria o Batista, né? Se a gente pensar. O Batista, este sim, é um menino que ainda não teve tempo de ter uma rodagem a ponto de tu escrever numa Libertadores. Tu vê, até nisso o Grêmio é prejudicado pela crise mental, vamos chamar assim, do Miller Bolanhos. Porque se vocês estava pronto. Porque se vocês Estava pronto. Estava pronto. Se vocês não só como substituto do Luan,
Como do próprio Barrios. E para mudar o jogo. Porque se ele, não, O pessoal de janeiro a abril, ele foi o maior jogador do Grêmio. Não, exatamente jogando com o Luan, nós não tínhamos o Barrios. Exatamente, não tinha o Barrios. E outra coisa que eu ignoro, porque os caras insistem, dizem, mas é gauchão, é não sei o que, primeira fase da Libertadores. Eu olho a característica do jogador e o jeito que ele bate na bola, onde ele se coloca, ele nunca tirava mais do que isso aqui do poste, ou ele fazia o gol. Eu é um cara que nominei sabe ele como a onde está. segunda maior expressão técnica que havia dentro do Grêmio. É claro. Pra mim, o Bolante. Depois do Luan, ele pra mim era a maior expressão É técnica. isso aí. Só desse pensamento, Ré, que você falou há pouco de contratar jogadores, vale lembrar que nenhum jogador pode ser contratado para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro mais, desde o dia 8 de setembro. É só pra ganhar a Libertadores. Seria uma contratação de um jogador que só poderia jogar os jogos decisivos da Libertadores. Você não poderia nem testar ele no Brasileiro mais. Olha aqui o provável Grêmio. Paulo Vitor, Edilson, Bressan, Kahneman, Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Léo Moura, Fernandinho e Jael. Mas tem a informação do professor que o Grêmio pode poupar mais gente. É que assim, Ré, que no treino... Se perder o Fernandinho, já é uma bronca. Agora com esse monte de gente que saiu. Não sei. Essa escalação não estava ruim, né? Não sei se hoje... Eu me lembro na época do grande Enio Andrade, que sempre tinha alguém na empresa para dizer, não, as lesões ajudam o Enio a escalar o time. Né? Às vezes uma lesão ajuda um treinador. Por exemplo, quando o Barrios foi contratado pelo Grêmio, a lesão do Bolanhos meio que evitou uma pressão. Sabe, uma pressão, uma coisa. Né? Então, talvez, eu acho que para o Grêmio, e falo com tranquilidade, é Colorado, está querendo... Não faço isso. Acho que para o Grêmio, mesmo que o Fernandinho esteja jogando bem, o Everton é mais importante. O Everton seria melhor como titular. O Fernandinho, ele está em arte, ele está... Mas visivelmente o melhor momento fase. dele é pela direita, que ele vai ter que ter uma readaptação. Está metendo gol, uma bate pênalti, bate falta. Que gol? Meteu uma bola no poste agora. Está fazendo gol sempre, professor. Quantos? Faz 6 jogos que o Grêmio não fazia gol. Só fez aqueles gols contra o Sport. Ele é um dos goleadores do Grêmio no Brasileiro. Não, mas ele dribla. Ele fez 2 aquele dia. Ele muda a forma de jogar do Grêmio. Ele muda a forma de jogar do Grêmio. Ele joga muito para si. Ele tira a velocidade. Ele arrisca ele tira a velocidade que o Pedro Rocha dava. Sim, olha aqui, ó. Só para deixar claro, Rec, por que se especula uma equipe como o professor desenhou com muitas reservas? Hoje pela manhã, no CT do Grêmio, um time reserva foi colocado em campo e os titulares apenas correram em volta do gramado. Se imaginou que o time seria Paulo Vitor, Léo Gomes, Bressan, Thierry e Marcelo Oliveira. Christian, Jailson, Léo Moura, Patrick e Arroio com o Jael no ataque. Esse é o time que treinou. Só que ele colocou os titulares na lista. Algo que o pessoal não imaginava. Eu ouvi uma entrevista do Preto Casagrande, que se der para dar uma confundida nele, já é um bom proveito que fez o Renato com esse treino aí. Sabe por quê? Ele deu o maior desenho do Grêmio que eu vi nos últimos tempos. Nem o Jairzinho, o filho do Jairzinho, o Jair Ventura, conseguiu dizer como o Grêmio joga como esse cara. Sinal, com uma lucidez, ele é gaúcho. E ele disse, quando entra o Everton, joga assim, muda o Fernandinho de lado. Quando entra o Fernandinho é uma característica, quando joga só o Everton é outra. Ramiro... Que belo treinador esse Jair Ventura. Que belo. Sabe, olha... Em 4 jogos decisivos não fez nenhum gol. Não, mas tu olha... Mas ele é bom. Tu olha o Botafogo jogando... E tu vê o dedo do técnico. Tu vê a organização. Tu vê um time arrumado. Um time limitado, com jogadores limitados, mas tu vê todos os jogadores se movimentando de uma maneira que tu sente que tem orientação, que tem domínio. Eles sabem o que fazer, porque o problema dos jogos Exatamente. decisivos é que aí sim, tu precisa sair do qualidade. jogador número 7 e precisa de 2, 3 jogadores número 9. E o time dele é um time médio. É um time médio. É um time não médio, faz gol. um time de médio de bons jogadores que dentro de um esquema, no conjunto, respondem mais, mas chega na hora... Nota 7, João Paulo e Roger. Cada um perdeu um gol. Exatamente. O grande jogador... Pedro Rocha faria. O grande jogador do time do Botafogo é esse Bruno Silva.
Esse é uma joia. E depois o resto é E japonês. ele tem coragem de dizer em rede nacional. Os 2 melhores jogadores para mim do Brasil, Luan e Bruno Silva. Ele disse, mas deu o Bruno Silva comparado, ele não comparou. Ele disse o Luan e o Bruno Silva, ainda disse nessa ordem. Quer dizer, não tem problema. Gutierrez deve substituir o D'Alessandro no Inter, já falamos aqui. E já falei do provável time. É um time que o torcedor já sabe de cor, né? Quando só tem a dívida. Eu queria saber se o Só tem o professor Gutierrez concorda. ou o Camilo. Eu queria saber se o professor concorda com a substituição, porque eu não vejo, assim como nós falamos em características de meio de campo do Grêmio, né? Passamos para o Inter agora. O Gutierrez, eu não vejo a mínima característica de Podia atuação, botar o né? Guri. Podia botar o Ele Guri. está me parecendo muito igual o Ramiro. Podia colocar o Juan. Eu acho que seria mais... Assim, o Camilo está voltando de lesão. O Camilo está voltando de lesão, então o campo não é bom. O campo onde o Internacional vai jogar não é bom. Então, acho que ele está sendo preservado. Porque ele e já mostrou isso, naturalmente, o jogador para revezar com o D'Alessandro. O Juan caiu em desgraça com o Guto naquele jogo contra o Ceará. O Inter ganhou de 2-0 com muita facilidade e o Juan se fresqueou à vontade. Sim, mas ele ficou... E ele ficou marcado. Tá, mas aí ele ficou muito tempo sem jogar e agora voltou. Já uns 2, 3 jogos que ele voltou, Fica ganhou no banco. oportunidade e tal. Eu acho que seria mais uma forma de manter a característica, né? Se entra o Juan e não o Gutierrez. Mas aí também vem a questão da hierarquia. Tu tem um jogador de seleção que está aceitando a reserva numa boa, sabe? Que estava sendo colocado nos treinamentos na função do D'Alessandro. Que também, sabe, aquela coisa do treinador manter o grupo. Então, não é um... Acho que tu tens razão. Ele não tem as mesmas características. Mas não é uma aberração em termos de futebol. E para jogar contra o Náutico também, né? E aí ele recupera o esquema antigo, né? Aí pode ser 4-3-3, 4... pode ser losango, pode voltar do jeito que quiser. Falar em losango... Puxa um dos atacantes. Vocês viram na entrevista do Renato, quando ele diz, no intervalo, eu deixei de jogar com 2 volantes, puxei o Michel para trás e fiz uma linha com Arthur e Ramiro. Sim. Ali ele Mas aí com as emparelha o jogo. características, né? Mas ali ele emparelha o jogo. Ali olha aqui, ele emparelhou. Sim, ele mudou, porque a troca não foi só de lado do Fernandinho e com o Everton. Ele mudou o posicionamento do Ramiro com o Arthur. Claro. O Arthur é que se projetou mais para ser o articulador. Né? Olha que vou dar Foram duas questões Vou táticas. dar uma novidade que vai deixar vocês surpresos, porque isso não é coisa de Brasil. Isso é coisa de outros países mequetrefes que costumam fazer essa salvatura. Obras do Mané Garrincha podem ter sido superfaturadas em 106 milhões. Mas já sabia isso. Desculpe. É que um dos pontos, professor, que chama Não, a a gente atenção... falava em 60 e poucos. É que isso vai num crescendo. É A primeira vez se falou em 67. É que Quer dizer, assim- eles foram recalcular e tal. E aí encontraram o seguinte, Aí, ó. o Tribunal de Contas do Distrito Aí Federal é que tá a novidade. identificou, por exemplo, que foram utilizados 113.574 metros de cabo de energia. Só que compraram Socaram o cabo do 238 Mané mil. Garrincha. Não. O problema é que usaram 113 e compraram 238. Mas nós, há anos atrás, já se falava aqui que o estádio do Grêmio, a arena do Grêmio, tinha custado em torno de 600 a 700 milhões. Mais ou menos. E que o Mané Garrincha, que é um estádio mais ou menos da mesma grandeza, tinha custado 1 bilhão e 100 milhões. 1 bilhão e 100 milhões. Quer dizer, se tu faz 2 estádios Ele parecidos... saiu menos que isso, viu, se for com aditivo. É. Mas o valor de comparação dá para comparação. Eu comprei o dobro, né? É que assim, Sabe assim, só para ter 2 estádios quase do mesmo porte e que um custa 400 a 500 milhões a mais do que o Não, outro. e o acabamento, É óbvio. o granito que utilizaram no Mané Garrincha, eu não vou esquecer, que eu fui ao Mané Garrincha em 2014, um pouco antes da Copa, em um jogo do Atlético Paranaense com o Cruzeiro, que teve aquela punição da briga com a torcida do Vasco e tudo mais. E eu visitei toda a área do Mané Garrincha, fui ao centro de comando e aí vi algumas áreas que faltavam algumas obras ainda, 150 dias da Copa.
Perguntei para o administrador do estádio, e essas obras? Ele disse, não, essas obras é o seguinte, o governador está esperando chegar o prazo de 100 dias antes da Copa para fazer a contratação de emergência, que aí não tem licitação. Esse é o cenário do Mané Garrincha. Aqui, ó, olha só o que o cara... Então, professor, seu aluno hoje, um brilhante cardiologista, e meu cardiologista do Instituto do Coração, doutor Eduardo Lafalce, foi seu aluno lá, foi seu aluno no Unificado, está nos assistindo. Esse prestígio é para ti, né, Rec? Eu não sei como é que tem tanto prestígio aqui. Eu gosto desses alunos. Aí mostra o tamanho do programa. O tamanho do programa. Olha aqui, ó, mas tem uns... Um abraço a toda a equipe do Instituto do Coração lá, é extraordinário, é um orgulho do Rio Grande do Sul. É verdade. O Coração, o doutor Eduardo Lafalce é uma das estrelas de lá. Olha aqui, ó, e aí tu tem que ouvir os recados, tipo esse sacana aqui do César do Maitá. Deve estar tudo bem em casa, graças a Deus, né? Fala, é o desejo meu que esteja tudo bem em casa. Calma, Rec, o que o César disse. Boa noite a todos. Rec, no digital, e tá mentindo aqui, o Maurício emagreceu. O professor ficou mais jovem e o teu nariz maior. Pô. Tá aí, qual que é a mentira dele? É que eu emagreci, que o professor ficou mais jovem? Alexandro, lateral da Juventus, é convocado para substituir Marcelo da seleção brasileira. Real Madrid anunciou que o lateral teve uma ruptura fibrilar de grau 2 na perna esquerda. O jogador está afastado por até 4 semanas dos gramados. Esse é um jogador fundamental. Por sinal, eu estava vendo esse jogo, Rec. Esse jogador não pode se lesionar em fevereiro. Por sinal, eu estava vendo o jogo e a gente acha que são só as equipes brasileiras. O Real Madrid fez exatamente o que os times brasileiros fazem. Ele não estava conseguindo ganhar do Betis em casa e vinha já pressionado por 2-0. Foi todo mundo para frente. O Marcelo se pisou num lance pela ponta esquerda e no último minuto o Betis fez aquele contra-ataque e ganhou o jogo. 1-0 do Real Madrid. Está atrás do Levante. Então os times que a gente acha que são organizações táticas, que são exemplos. O quarto zagueiro estava fora do lugar, é exemplo do nosso Davi Luiz contra a Alemanha, que estava em tudo que é lugar, menos um lugar. Então desorganização tática não é privilégio nosso. Falar em zagueiro fora do lugar, vocês viram que nos últimos 10 minutos ou 15... O zagueiro central... Joel Carli. Joel Carli. Muito bom jogador. Foi jogar de centroavante. Ele virou atacante? Me lembrei do Cuca. Ele não voltava mais? Ele não voltou mais, ele ficou de centroavante. De centroavante no Eu acho... Rec, eu sei que eu já falei 1000 vezes isso. Joel Carli. Mas o perfil, pode não ser ele, Sim. mas é o zagueiro que o Internacional busca. Um xerife. Sabe que é argentino, né? Alguém que tome conta das águas. Porque o Cuesta, que não é mau jogador, mas não é um xerife, não é o zagueiro argentino, como a gente diz. E nós precisamos um zagueiro argentino. Um zagueiro que tome conta. Estou falando Internacional 2018. Internacional Série A. Que, como o Grêmio, entra para disputar o título. Agora eu vou fazer uma pergunta para Ayrton Ruxa, que vai responder depois dos comerciais. Eu nem sei se esse rapaz... Ele jogou a Libertadores. Não, o Corinthians não jogou a Libertadores esse ano. Corinthians... Não jogou a Libertadores, ficou mal ano passado. Não, acho que saíram na primeira fase. As decepções foram Palmeiras e Flamengo. Então eu vou fazer uma pergunta que você vai responder depois dos comerciais. E eu vou me lembrar aqui de Paulo César Caju e Mário Sérgio. Foram contratados em 83 e o Grêmio ali tinha a convicção de que ganharia o título. Tinha um cano de time, tinha Oswaldo, tinha China, tinha De Leon, tinha Mazzaropi, tinha Paulo Roberto. Tinha perdido o Tita, tinha perdido o Tita. Tinha perdido por opção do Tito. E aí foi lá e buscou 2. O Tita que nos abandonou. Aí buscou 2 para dizer, bom, agora eu continuar cascudo. Aí perguntou para Ayrton Ruxa. Eu não pergunto, Décio de Porto Alegre pergunta. Boa noite. O Grêmio reclama de não ter um armador. Danilo não joga no Corinthians há muito tempo. É bancário. Não seria uma boa para o Grêmio? Já voltamos. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais.
Central de Imóveis, rs.com.br, a Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Não vou mais falar desse assunto, mas vou agradecer a todos que mandaram mensagem. Aí o Tiago Lopes me deu um monte de nomes aqui que eu não consegui guardar. Obrigado pelo carinho aí de todo o Rio Grande do Sul e arredores. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Cachorro quente do R, hoje é sexta-feira, para quê? Né? Correr atrás de uma boa sugestão. Tá aqui, ó, tá na tua frente aqui, ó. O original, em frente ao Colégio Rosário. O resto não é nem imitação, é uma coisa esdrúxula. Desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas em todo o Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pdapoio.com.br e faça sua compra online. Isso filme PPF de poliuretano, é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, temos a solução. Protege capô, espelhos, para-choques, filme com proteção UV, não altera a estética do carro, material transparente que mantém sempre a originalidade sem repinturas. Ligue a agende de instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Isso, filme. Tu estás pensando em viajar, não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite! Desentupidora Rio Sul, desentope até pensamento. Atendimento 24 horas. Ligue 3248-7809. Ninguém merece aquele fedorão, né? Ou ligue para o celular 997736580. DesentupidoraRioSul.com.br. Atendimento residencial para empresas, condomínios. Tem frota própria. Desconto especial para quem disser que ouviu este anúncio aqui no Cadeira Cativa, 38 anos. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos, 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp, 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Agora eu vou falar das melhores panelas do planeta Terra. São as panelas Frigigold, que você já conhece há tantos e tantos anos. Credibilidade não se compra em farmácia, se compra na Frigigold, 4003-4220. Você liga, amanhã mesmo retorna a ligação e amanhã mesmo já entrega, o mesmo sendo sábado, e você já usufrui da boa comida no final de semana, sábado e domingo. E mais, tem 2 anos de garantia. Tem durabilidade de aproximadamente 20 anos. E você vai economizar. Primeiro, em material de limpeza. É um papel, toalha e está pronto o serviço. Outra, vai economizar em óleo. Quer dizer, faça o cálculo de quanto você gasta em óleo durante 20 anos. Não precisa. E veja quanto você vai economizar em remédio. Quer dizer, vai ganhar em saúde, vai economizar em remédio. E mais, né? Vai dar um glamour todo especial para a sua cozinha. Confira mais. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor
melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003 42 20. 4003 42 20. Atenção, moças solteiras, está na área aí o Ayrton Ruxa. Vamos fazer agora o telenamoro, professor. E canta. Canta, né? E canta. É só entrar no YouTube e botar lá. É mesmo? Ayrton Ruschel. Ah, não, vai ter que cantar. Vai ter que cantar uma capela aqui. Rec, o pessoal tem me perguntado qual é o meu estado civil. Meu estado civil é procurando, né, Rec? Eu sou um homem que estou procurando. É justo o meu estado civil, não é, professor? É do Genivaldo Lacerda, aquela música. Passei a noite procurando tu, procurando tu. É isso aí. É isso aí, Rec. Mas não, cara, realmente a tua audiência tá bombando aqui, eu quero te comentar. Lá do Grêmio, nosso diretor há muitos anos, o doutor Luiz Moreira, que faz um trabalho extraordinário. Você organiza tudo, né? É que ele organiza tudo. Os jogos. E com aquele jeitinho dele, né? Aquele serviço. É porque tem muita gente que entrou no clube para se servir do Grêmio. Tem gente no Grêmio, não, em clubes de futebol, né? Entra, sai rico, entra pobre, sai rico, né? O Moreira faz um trabalho no Grêmio há mais de 2 décadas. Ele começou Nunca lá em disse 90 não e poucos, pro Grêmio, na gestão do Cacalo. Ele já trabalhou com a base do Grêmio. Então, são abnegados, assim, a gente tem que render essas homenagens, né? Um abraço ao Luiz Moreira, audiência qualificada para ti, Rec. Depois dos comerciais, o professor tem um lançamento que vai acontecer importantíssimo para a nossa sociedade na próxima segunda-feira. E vamos falar de Grêmio e Bahia, que é um jogo que tem algum significado para o Grêmio, né? E pelo jeito o Renato ainda está experimentando funções, jogadores e tal, porque se não fosse isso, jogaria 90% dos titulares. Eu concordo com o professor Hélio. E vamos falar do Internacional, que risco tem jogar em Caruaru, num campo ruim, onde dá uma nivelada legal, ou o Inter, por ser muito melhor, tem obrigação de vencer. Já volvemos. Vem aí o novo unificado, professor. O novo velho unificado, né? Com a mesma qualidade, mas com outra cara. O novo colégio unificado. Ah, sim. O novo colégio unificado realmente, nas suas 4 sedes, se transforma. O colégio unificado, que é um colégio de ensino médio, que funciona em todas as sedes que há pré-vestibular. Há também o colégio unificado, tem o colégio unificado Danilo Peçanha, onde estudou a Gabriela, né? Tem o colégio unificado do Centro, o colégio unificado da Zona Norte, Colégio Unificado de Canoas, em que o aluno do 3º ano faz o pré-vestibular. E a partir de 2018, isso vai ser lançado segunda-feira, isso está sendo dito aqui em primeira mão. Boa. O Colégio Unificado, no 1º e no 2º ano, passa também a funcionar de tarde. Nas terças, quartas e quintas, o aluno ficará no colégio com tutoriais que o ajudarão a estudar, que o ajudarão a compreender melhor. Não é mais aula, não é simplesmente um contraturno para dar mais aula de física ou mais aula de história. Não, nós vamos ter professores dando aula particular, nós vamos ter professores fazendo oficinas para aprofundar as coisas mais difíceis. Que maravilha. Vamos ter oficina de escrita criativa, por exemplo, para os jovens aprenderem a escrever, para os jovens desenvolverem a sua capacidade de interpretar. Com orientação, né? Porque normalmente se busca isso sozinho, não se consegue. 40 anos, né, Raik? Que coisa extraordinária. know-how, E usando toda a pedagogia de 40 anos, né? Eu não quis fazer o link, agora tu porque não vai depois falar se mais. politiza. Não vou falar. Não, agora tu vai te ouvir. Vamos Tá ver. brincando. Sono, foi mal se te acordei. Se não desencalhar assim, nunca mais. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui.
faria nesse inverno? Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Obrigado vamos pela colocar homenagem, contigo. obrigado pela homenagem. Nós vamos- Eu tenho, é que no YouTube tem várias passagens, eu tenho como meus dois filhos são músicos, né? Fizeram a faculdade de música, passaram pelo Unificado também. Eu te cortei né? antes, estava falando do Unificado, e eu cortei porque senão eu achei que não ia dar tempo, eu que me atrapalhei no horário. Pode falar, dá tempo, dá tempo. Não, Eu ia falar, tava falando. então, eu queria só então, terminar de agradecer a homenagem e dizer que uma oportunidade vão ver com os meus, Claro. com os meus filhos, que é uma coisa muito linda na minha vida. Mas em relação ao Unificado, nós tivemos um presidente gaúcho, que tem né, uma história política aqui no Rio Grande, que falava no turno integral, que era exatamente se comprometer com a educação, mas em todos os aspectos. E eu não sabia se associava, porque eu não queria politizar a iniciativa. Não, a ideia era boa. Maravilhosa, mas eu acho que o que é bom tem que ser dito, né? A ideia de fazer com que o aluno tenha integralmente, e a palavra é integral, que se comprometa o seu dia Ensinar a com o escrever, seu crescimento, né? É uma coisa sensacional e fico feliz que se consiga implementar hoje, com todas as dificuldades. Tá, então nós não vamos deixar para outro e dia. evolução. Vai ser hoje mesmo com os filhos. Ah, pô, Que coisa. Mas com os filhos músicos é covardia. Vamos ver o som? Say I love you is not the word that want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. It's all I have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart was turning to more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took those words away? Then you go and make it new just by saying I love you. Bah, tu Olha me aí. emocionou, querido. Obrigado, me emocionou Merecido. a oportunidade com os filhos. Agradeço ao Maurício e o Thiago. Que legal, tia. Maurício, obrigado. Rec, professor, por todas as Tiago, lá também. no fundo, legal. que foi Thiago, o autor querido, da muito obrigado. homenagem. E é emocionante. Olha aqui, ó. O Décio cobrou aqui o negócio do Danilo e o final de semana. O Danilo tem 38 anos, vem de uma lesão que é a mesma do Douglas, lesão ligamentar. Para tu voltar ao ritmo de jogo, não está jogando, ele não conseguiria contribuir. Embora tenha sido um extraordinário jogador, com um currículo belíssimo no Corinthians, campeão mundial, mas ele não conseguiria dar a resposta imediata que o Grêmio precisa. E o fim de semana, como é que vocês projetam? O Grêmio não está ganhando no Campeonato Brasileiro, precisa ganhar. Tem que Pra terminar. quê? Mas tem que terminar com essa nhonha. Vá que não seja campeão da América. É, tem boas chances, mas aí... Aí vai tirar segundo, Ah, mas se terceiro. tirar quinto, que não é Não nenhum. vai tirar Não é, mas tem quinto. o Palmeiras, tem o Flamengo. E só focados nisso. O Corinthians só focado Como nisso. só o focado Botafogo nisso? só focado Como nisso. só focado nisso? O Flamengo vai jogar no meio da semana, o E Grêmio acaba. não vai. Mas o Grêmio é daqui a um mês. Não, mas eu quero dizer que O Flamengo agora termina. Mas- E é um treino para crescer. Mas o Grêmio tem toda semana. Peraí, o Grêmio tem uma semana livre. O Flamengo tem um jogo no meio da semana e o beneficiado é o Flamengo. Não, o Flamengo cresce o espírito e tal. Bom, apesar que daí já fica com a vaga. Eu ia dizer, se ele ganhar. Tem o Palmeiras, tem o Grêmio, que o tem chegando- Corinthians. E tem o Santos que vai entrar em Santos, crise agora. Santos, é. E que vai entrar em crise, porque é a Mas é isso que eu forma. estou falando.
Mas o Santos ganhando, passou... o Flamengo ganhando, o senhor tem razão. É? Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o senhor tem 100% razão. Obrigado. Agora, se não ganhar... O Santos sofreu mesmo que o Grêmio sem Luan, né? Ele perdeu aquele menino que veio do Inter, O né? Lucas Lima. O Lucas Lima E perdeu um outro, desapareceu, não. né? O Renato, Renato. perdeu o Renato, que é muito importante no meio campo. Esse é o contrário do número Danilo. 5. Esse está um velho inteiro. Sim, e além de não ser o articulador, né? Não precisa, ele vem de trás com a bola Isso. dominada e o Danilo não. O Danilo é o homem que chega, que encosta na frente. Tá, e o Inter tem espaço para tropeçar em Caruaru? Olha, até tem. Se tropeçar, se não ganhar, vai ganhar depois aqui. Por favor, o Inter tem 14 jogos para ganhar 6. Sim. 5, 6. Acabou. Deu. Agora- Eu falo em 60 para o quarto colocado. Pois é, mas eu acho ótimo. Eu falo em 60 para Mas ser eu campeão. acho Pra ser ótimo. campeão tem que ser quase 70. Não, mas eu não quero ser campeão, eu já disse, repito. Acho que para o Internacional é muito melhor subir em terceiro. Subir em terceiro para não achar que tem um time pronto para a Série A, tem um time que sobra na Série B, tem um treinador que organizou o time e agora tem que qualificar esse time para fazer bonito na Série A. Professor, foram tantas gentilezas para comigo, devolvemos já para o Ayrton. Vou lhe devolver agora aqui, olha aqui, ó. Boa noite, Reca. Aqui é o Jefferson Machado de Gravataí. O professor, ele é muito inteligente, sou fã dele. Parabéns por sempre convidado. Uma pergunta para o professor: o Inter sobe em primeiro? Agora o senhor já respondeu. Não, eu acho que até vai subir em primeiro, mas Ele botou sinceramente... sobe primeiro, mas primeiro- sinceramente, não é... Eu até gostaria, sei que não vão fazer, mas eu estou dizendo que eu gostaria que o Internacional conseguisse o acesso lá no início de novembro e desse férias a todos seus principais jogadores para que voltassem em dezembro e para fazer uma melhor preparação para 2018. Eu não sei se isso aqui é lícito ou não. Eu sei que o Boca faz muito isso. Tem um outro estádio que eu vi aí. Acho que o Inter andou fazendo no ano passado também para dar barulho. Tinha O quê? um som eletrônico no Beira-Rio. O Boca Juniors, aquela mística, eu fui eu estava na diretoria em 2007, naquela final de... Fui lá impressionado para ver a torcida do Boca torcer, uns alto-falantes maior que eu. Em 2004, contra o Inter, eles fizeram isso, que o estádio estava vazio, dava para ver. Quando o estádio estava vazio, eles estavam testando a torcida que não existia. O pessoal me Eles questiona testaram muito. a torcida Mas eles eletrônica. criam o clima. É que o pessoal me questiona muito sobre a dificuldade que o Grêmio teve em voltar da B em 2005 e o Internacional com essa facilidade. Eu só comparo porque são coisas diferentes e explico. Na época, em 2005, professor, quando tu caía para B, tu tinha a cota do Clube dos Três cortada pela metade. Então tu perdia o dinheiro. E o Internacional hoje disputa a Série B com um orçamento igual que sempre teve, Orçamento 300 pleno. milhões. Orçamento normal, a pleno. Olha aqui, só por que eu falei aquilo? Olha aqui, ó. Boa noite. Frequento normalmente a Arena ao lado sul, do lado da torcida adversária. Nesse jogo contra o Botafogo, fui no norte, em cima da geral, e notei que o som da geral é muito forte. Mas lá do outro, a gente escuta muito a torcida adversária, porque o Grêmio não liga o sistema som integrado com a geral para todo o estádio. Guilherme de Gravataí. E o professor dançando vai encerrar o programa. Não? Aí, ó. Ô, professor, hoje foi o dia das homenagens, hein?